Oi, tudo bem? Então, dando continuidade aqui, né, ao nosso projeto, nessa parte 7, a gente vai ver sobre o CSS, né, que é responsável pela estilização ali da página, tá? Então, ele que vai dar a cor, o tamanho dos elementos, o tamanho da fonte, né? Toda essa parte de estilo, né, visual, a gente vai fazer aqui com o CSS, tá? Então aqui já estou com um ambiente aqui já rodando, tá bom? Aqui no VS Code. Vamos aqui então aqui para o index.html. Logo aqui em cima, ó, do script, a gente vai criar aqui, ó, uma tag chamada style, tá? Que é justamente para estilização. Style, abre e fecha. E aqui a gente vai colocar os estilos, tá? Para a gente aplicar o estilo no elemento aqui, à direita aqui, né, da nossa aplicação, primeiro a gente tem que identificar o elemento, né? Para isso, a gente pode vir aqui, ó, aqui no input, por exemplo, nesse input aqui, né, esse input aqui, ó, vamos aumentar o tamanho dele, né? Se a gente ver aqui, ó, na prévia, deixa eu abrir aqui a prévia, que é essa imagem, né? O input ele está bem mais largo aqui, né? Então a gente pode vir aqui, ó, no input, para a gente identificar ele no CSS, a gente vai colocar um class, tá? A propriedade class, e aqui a gente dá o nome que a gente quiser. Por exemplo, título, tá? E esse título agora a gente pode referenciar aqui, ó. Título, aqui a gente está dizendo que a gente vai estilizar o elemento que tiver a classe, né? Por isso, desse ponto aqui, ó, título, tá? Aqui é importante, tá? Esse ponto aqui a gente chama de seletor, tá? No CSS. É ele que vai selecionar o elemento, ou seja, ele vai vir aqui no HTML de cima para baixo, vai procurar elemento por elemento e o que tiver a classe, o class título, ele vai aplicar o estilo que a gente vai pôr aqui. Que no caso, a gente vai colocar o width, que é justamente a largura, tá? Então a gente vai aumentar a largura. Vamos colocar 16 pixels, então, aqui, por exemplo. Então, se eu der um atualizar, ele deve aumentar aqui, ó, o tamanho. Ele já deu uma aumentada, deixa eu colocar aqui 400. Ó, aumentou, tá? Então, vamos deixar 400. Da mesma forma, a gente pode estilizar esses outros elementos aqui, ó, embaixo, tá? Mas primeiro vamos aqui no de cima. Bom, então a gente já aumentou, né? Só que aqui está muito colado, ó. Se a gente ver aqui na prévia, vou até tirar daqui, vou colocar aqui, ó, prévia. Então aqui na prévia tem um espaço, né, entre o logo aqui em cima e o input. Então, esse espaço, esse espaçamento, a gente aplica via CSS também, que é a margem, tá? Então, a gente faz margem, traço, onde que a gente quer aplicar a margem no elemento? No caso, é no top, na parte de cima, tá? Então, aqui a gente coloca quantos pixels, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 30 pixels, vamos salvar. Então, ele vai distanciar, colocar uma margem entre o elemento input e o elemento de cima de 30 pixels, tá? Então, se eu der uma atualizada, ó, já deu um espaçamento, tá? Se a gente olhar aqui, ó, acho que ficou ok. Bacana. Agora, vamos só aumentar um pouquinho o tamanho aqui desse input. Para aumentar, a gente usa aqui o height, que é a altura, tá? Então, vamos colocar uma altura de 30 pixels, acho que fica muito. De 20 pixels, vamos ver. Ó, já deu uma altura maior, bacana. Bom, agora vamos estilizar aqui o botão, tá, à direita.
Então, o botão, a primeira coisa, vamos deixar ele da altura aqui do input, né? Então, para estilizar o botão, a gente tem que vir aqui definir um class para ele. No caso aqui, vamos colocar um botão cadastro, né? Botão de cadastro. Vou colocar assim, ó, botão, colocar até mais legível, botão de cadastro. Tá, aqui vamos colocar ponto, botão de cadastro, e aqui a gente define as propriedades. Deixa eu tirar aqui, deixa eu até fechar aqui esse terminal aqui que a gente não está usando. Então aqui, ó, vamos colocar aqui o width 25 pixels. Vamos ver. Acho que ficou um tamanho legal, tá? E também aqui, ó, tem a cor, né? Esse roxo aqui. A cor a gente coloca assim, ó, a cor de fundo, né? Background color. E aqui é esse blue violet aqui, ó. A gente coloca o nome. Se a gente atualizar, ó, tá com a cor. Aqui vamos colocar um color, que é a cor da fonte. Que no caso aqui é white, né? É branca. Aqui, ó, vamos ver as propriedades aqui, ó, do preview. Ele tem um arredondamento, tá vendo? Esse arredondamento, a gente usa a propriedade border radius, tá? O que tiver aqui à esquerda é a propriedade e à direita é o valor, assim como no HTML, tá? Então, border radius, vamos colocar aqui, por exemplo, 4px, que ele vai dar um arredondamento aqui, ó, de 4 pixels. Atualizar, ó, deu um leve arredondamento, tá vendo? Aqui, ó, se a gente der um zoom, que aqui fica ruim, né? Eu vou clicar aqui, ó, nesse hambúrguer aqui, né? Nesse ícone aqui em cima, Open em Browser, para ele abrir aqui, ó, fica bem melhor, né? Então, aqui, ó, dá para ver que tem uma borda aqui em volta, né? Essa borda a gente pode tirar. Basta fazer border none. Ele vai tirar essa borda, tá? Então, ó, removeu a borda. Ficou bem mais agradável, né? Ó, removeu a borda, tá? Um outro detalhe é que quando a gente encostar com o cursor aqui, a seta aqui do mouse em cima do botão, a gente quer que fique uma mãozinha, né? Agora tá uma seta, tá vendo? Mas é bom colocar uma mãozinha para o usuário saber que ali é um elemento clicável, tá? Para isso, a gente basta colocar assim, ó, cursor, né? E o tipo do cursor vai ser pointer, que é justamente essa mãozinha, tá? Então, se a gente atualizar aqui, ó, agora ficou com uma mãozinha ali para o usuário, tá? Deixa eu tirar um pouco do zoom. Bacana. Aqui agora, vamos ver. Tem esse texto aqui, né? Escreva aqui sua tarefa, que na verdade é do próprio HTML, que é uma propriedade aqui, ó. Aqui já é HTML, tá? Chamada placeholder. Aí a gente coloca o que a gente quer exibir, né? Escreva aqui. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Escreva aqui sua tarefa. Escreva aqui sua tarefa. Aí, 3 pontinhos. Então, se a gente atualizar aqui, ó, escreva aqui sua tarefa, tá? Bom, bacana. Então, a gente já fez aqui a parte do input. Aí tem um detalhe ainda aqui, ó. Que quando a gente passar o mouse aqui, ó, em cima, a gente quer que, além de aparecer a mãozinha, fique mais roxo, tá? Fique mais escuro esse botão. Aí isso aí já é um pouquinho mais avançado, tá? Mas a gente faz assim, ó. Eu vou copiar aqui, ó, novamente. E aqui, ó, tem uma anotação aqui do CSS que se chama hover. O hover
é em cima, né? Sobre. Ou seja, quando o ponteiro do mouse estiver sobre o elemento, ele vai aplicar esse CSS, mas só quando o ponteiro do mouse estiver sobre, tá? Então, quando o ponteiro do mouse estiver sobre esse elemento aqui, que no caso é o botão, que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai escurecer aqui, ó, a, a cor, ó. Então, se a gente vir com o mouse aqui em cima, ele já exibe essa paleta aqui de cores, e a gente vai dar uma escurecida, bacana? Então, se a gente voltar aqui agora, olha lá, ó, tá vendo que ele escureceu? Aí dá um feedback para o usuário, né? Acho que ficou muito escuro. Dizendo que o mouse, além de indicar, né, com a mãozinha, que é um elemento clicável, dá a sensação de botão mesmo, né? Então tá sobre, aí ele clica. Bacana? Bom, legal. Agora vamos ajustar aqui, ó, essa parte aqui, né, ó, dos itens aqui da lista, tá? Os itens da lista, eles estão aqui no JavaScript, né? Ó, a gente insere dinamicamente aqui, né? Via JavaScript. Então aqui, ó, a gente pode colocar uma classe aqui nos elementos, ó. Por exemplo, aqui no input, aqui, ó, título, a gente pode colocar class igual. Aí a gente pode colocar aqui, ó. A gente já está usando um título aqui, então a gente vai ter que usar outro. Título da lista, né? A gente pode até colocar aqui, ó, para ficar mais claro, né, ó, título, cadastro. E aqui a gente tem que atualizar também, ó, título, cadastro. Bacana? Então, ó, título lista. Vamos aumentar aqui, ó, o tamanho, né, desse input para ficar mais ou menos aqui no tamanho da parte de cima ali de cadastro. Então, aqui a gente vai fazer. É bem parecido aqui, né? Ó. Vou até copiar o CSS. Eu vou colar aqui, ó. Tá? Então, título, lista. Vou salvar, vamos ver como é que vai ficar, ó. Ele ficou um pouco maior, né? Aqui, ó, por causa do botão, né? Que tem o botão aqui e o checkbox aqui, né? Aí ele ultrapassa aqui em cima. Vamos tentar manter aqui, ó, tudo aqui, né? Na mesma linha, só por questões estéticas, né? Para ficar mais agradável, tá? Então aqui, em vez de 400, vamos colocar 350, por exemplo. 380, vamos ver. Acho que ficou bom, tá? Bacana. Já aqui tem uma margem, né? Essa margem aqui eu acho que tá muito, né? Ó, entre os elementos. A margem aqui, ó, entre os elementos tá de 30 pixels. Vamos reduzir, né? Aliás, aqui, ó, tem tem esse BR aqui, né? Ó, que é justamente a separação entre aqui, né? Ó, essas duas partes aqui, né? Isso daqui a gente pode remover. Vamos ver se vai ficar. Acho que ficou ok, né? Inclusive, acho que tem até um BR aqui, tá? Não é recomendável usar esses BRs aqui, tá? Eu coloquei mais porque a gente só estava trabalhando com HTML. Eu vou remover o BR aqui também do form, vamos ver. Tá? Só vamos ajustar aqui então a margem. Ó. Se eu tirar a margem aqui, ó, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar bem colado, tá vendo? Deixa eu voltar a margem. Aqui a gente pode colocar de 10 pixels. Vamos ver. Acho que ficou bom, tá?
Só que aqui a gente pode colocar uma margem também entre aqui, ó, essa div, né? Ou seja, que é onde tem toda a lista. E a parte de cima aqui, né, do input. Eu vou inserir essa classe lista de tarefas. Eu vou colocar aqui, ó, como primeiro, antes aqui do título, né? E aqui eu vou colocar uma margem também, tá? Vou acrescentar aqui uma margem de 10 pixels, vamos ver. Ó, já deu uma separação maior, eu vou colocar o dobro, vou colocar 20 pixels. Ó, legal, já deu uma separação boa, vamos ver aqui a prévia. Acho que tá ok. Aqui agora, vamos ajustar aqui o botão, né? Então, o botão também eu vou pegar, vou até copiar tudo aqui, ó, que é bem parecido, né? Ó, vou copiar. Aqui. E onde é botão de cadastro, a gente vai mudar, né? Então, primeiro vamos mudar aqui, ó. Colocar um class aqui, ó. Class igual botão botão lista, né? Botão lista. E aqui vamos mudar, ó. Botão. Aqui é botão de cadastro. É botão lista. E aqui também é botão lista. Tá? Eles são bem parecidos. Deixa eu recarregar aqui, ó. Ficou exatamente igual, né? Só a questão do X aqui, que é do HTML, né? Que ficou um X aqui em cima, o mais. Aqui, ó. Vamos então mudar a cor, ó, para um vermelho, né? Então, o background aqui, ó, é branco, né? Do botão, o fundo do botão é branco. E a cor, a borda e o texto, né, que seria o X, são vermelhos. Então, vamos colocar aqui primeiro, alterar aqui a cor, ó, o background é white, é branco. A cor do texto, né, do botão X é vermelho. Vamos ver aqui o red. E a borda, aqui sim vai ter border, né? Então vai ser a borda, a gente coloca assim, ó, pode colocar um px, que é a largura da borda, tá? Aqui a gente coloca solid, que é o estilo da borda, tá? Eu vou mudar aqui, no caso é uma borda sólida, e aí por último aqui, o parâmetro é a cor. Então aqui a gente pode colocar red, tá? Então, se a gente atualizar aqui, ó, aí falta a gente alterar aqui também o hover aqui, né? Ó. Então tá red, aqui vamos colocar uma cor mais escura. Quando acontecer o hover, deixa eu até abrir aqui, fica melhor para a gente ver. Deixa eu atualizar. Ó, legal. No hover, tá, ele fica vermelho. Só que aí seria legal a gente mudar o X aqui, ó, para ficar branco também, né? No hover. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, quando eu correr o hover, também eu quero alterar a cor da fonte, tá? Para colocar um white. Bacana? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, agora sim, ficou bem legal, né? Bacana? Bom, eu acho que é isso, né? Tá? Um detalhe aqui, tá? Aí já é um recurso mais de otimização e de organização aqui do CSS, é que se a gente for ver, tem muitos estilos aqui que estão duplicados, né? Então, por exemplo, aqui ó, no botão de cadastro e aqui embaixo no botão lista, ó, o idif tem muitas propriedades que são duplicadas, ó, lá embaixo, ó.
height aqui está duplicado. O que muda é só aqui o background, a cor, né? Ó, o border radius é o mesmo, o cursor pointer é o mesmo. Então, as coisas que são repetidas, né, entre os botões, a gente pode criar um outro estilo para deixar só essas cores, né, essas propriedades. Então, a gente pode criar, ó, por exemplo, eu vou criar aqui embaixo ó, um ponto botão. Nesse ponto botão, eu vou retirar aqui ó, do cadastro, do botão de cadastro e do botão lista, as propriedades que são comuns, que é aqui ó, a largura e a altura. Então, aqui o background, ok, são diferentes. Border radius, vou tirar daqui, vou colocar aqui. Tá? Não vai mudar em nada o visual. É só uma questão de melhoria, né? Para não ficar repetindo muito o código, tá? Ó, e o cursor, tá? Então aqui ó, já ficou bem mais enxuto, tá vendo? Ó. E aqui no botão, né, a gente pode remover aqui o que é igual, ó. Então o que já tiver aqui a gente remove, ó. Width, o border radius, aqui ó, que é o arredondamento da borda, o cursor pointer, tá? Bacana. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai adicionar essa classe aqui, ó. Então a gente pode ter várias classes, tá? Em um elemento, né? Então vai ser aplicado aqui nesse elemento button, né? Os estilos aqui que a gente definiu no CSS aqui do botão e do botão de cadastro, tá? E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, no botão lista, tá? E tudo deve estar funcionando como antes, tá? Então tá tudo funcionando como antes, tá? Então, aqui a gente, assim como no JavaScript, tá? A gente consegue vir aqui, ó, clicar com o botão direito, dar um inspecionar. E do lado direito aqui, ó, a gente consegue ver as propriedades CSS, tá? Então aqui no botão, ó, então aqui ele está falando, né? Ó, se eu selecionar aqui, ó, o botão vermelho, tá vendo? Aqui do lado direito ó, tem esse estilos. Ele mostra ó, que está sendo aplicado aqui a classe, né, o estilo ponto, botão, que tem essas propriedades. E aqui a gente pode até mudar, ó, que interessante, ó. Posso aumentar aqui, ó, até ó, com a setinha para cima, ó, ele muda tudo, tá vendo? Então é legal brincar um pouco aqui para entender como que está funcionando aqui né, a aplicação das propriedades. Ó. Onde está vermelho, ó, aqui seria a cor aqui do X, né, do botão lista. Posso colocar aqui um azul, ele já muda na hora, tá vendo? Que legal. Aqui em cima também, ó. Ele já muda na hora. Ó. Isso aqui é bom para a gente ir experimentando, né? Ó, os diversos valores. Bacana. Só que isso aqui fica tudo em memória aqui, né? Depois que a gente dá um atualizar, ó, ele volta tudo ao normal. Bacana? Aqui, ó, uma outra melhoria que a gente vai fazer é o seguinte. A gente adicionou aqui, tá? Isso aqui é importante, tá? A gente adicionou a questão do estilo aqui no próprio HTML, tá? Assim como aqui a parte do que a gente tinha feito do JavaScript, né? O ideal, né, em termos de organização, é eles ficarem separados, tá? Em arquivos separados. Então a gente vai fazer isso agora, tá? Como que a gente faz isso? Basta a gente vir aqui, ó, e onde a gente vai aqui no front-end e a gente vai clicar com o botão direito aqui, ó, novo arquivo, a gente vai criar um arquivo chamado style CSS, tá? E dentro desse style CSS, ó, eu vou
pegar tudo que a gente fez aqui, ó, na tag style. Eu vou colar aqui, ó, tá? Então, aqui não precisa mais dessa tag aqui, style. Então, como é que a gente faz para usar, então? Basta a gente vir aqui no head e colocar, ó, link CSS. E a gente coloca aqui, né, um link, né, com esse arquivo aqui, ó, style CSS. E esse link, ele tem uma relação que é do tipo style sheet, ou seja, são folhas de estilo, tá? Então, sempre quando for CSS, a gente coloca esse style sheet, tá? Assim como sempre quando for um ícone que vai aqui em cima, né, ó, na aba, a gente coloca icon aqui no réu, tá bom? Então, com isso aqui, ó, se a gente vir aqui e der recarregar, ó, tá tudo funcionando como antes. Bacana? E da mesma forma, a gente pode fazer isso também para a parte aqui JavaScript, tá? Então, basta a gente vir aqui, ó, criar um novo arquivo. Vamos colocar o nome de script JS. JS, por causa que é JavaScript. E aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai tirar daqui, dar um Ctrl X, recortar e vou colar aqui, tá? Bacana. E aqui agora a gente pode remover aqui esse script. E aqui a gente pode colocar aqui novamente aqui o script. Deixa eu ver. Script. Ó, script src. Nesse src a gente coloca onde está o arquivo, né? Que no caso ali é na mesma pasta ali, ó, script JS. Com isso, ó, se a gente vir aqui, ó, vou recarregar. Ó, não deu nenhum erro. Vamos ver aqui no console. Isso aqui é um outro erro. Ó, tá ok, então vamos testar. Ó. Teste, colocar essa nova tarefa, só para ver se não quebrou nada do JavaScript. Ó, adicionou nova tarefa. Já deixei aqui o link da API, né, aberto. Ó. Então adicionou aqui o nova tarefa. Então tá tudo funcionando, tá? A gente pode colocar esse script, até para não ficar misturado aqui com HTML, eu recortei, a gente pode colocar ele aqui em cima, ó, tá? Assim como o link. Só que tem um detalhe, tá bom? O navegador, ele lê o HTML de cima para baixo, tá? E o que acontece? Quando o navegador chegar nessa linha aqui ó, do script, ele vai entrar aqui no script JS e ele vai tentar executar aqui ó, lista de tarefas, né? E ele, nessa parte aqui, ó, ele busca no HTML esse lista de tarefas aqui, ó, tá? Que é justamente o que está aqui embaixo, ó. Só que o que acontece? O navegador, ele leu daqui, ó, leu a primeira linha, a segunda. Então, quando chegou aqui no script, ele só leu até a linha 7, né? Ele só leu HTML até a linha 7. Ele não leu ainda essa parte aqui, ó, do lista de tarefas. Então, quando o JavaScript for tentar acessar esse elemento aqui, né, ó, lista de tarefas, naquele carry selector, vai dar erro, porque ele não vai achar ainda. Esse elemento ainda não foi carregado em tela, tá? Para o JavaScript pegar. Para evitar isso, o que a gente faz? Ó, basta a gente colocar aqui, ó, uma propriedade aqui, ó, chamada defer, tá? Porque aí o defer ele vai esperar o HTML aqui, ele vai fazer primeiro a leitura do HTML para depois executar aqui o script, tá? Ele tem essa inteligência. Então, se a gente voltar aqui agora, ó, observa que não vai colocar o nulo ali agora, pode dar outro erro, né? Mas o do nulo não vai aparecer. Ó, agora aqui ele já pegou, tá vendo? Ó? Esse console.log é justamente a tag ali, ó, em tela, tá? Deu erro aqui em sequência porque a gente tirou o código lá, né? Mas vamos voltar aqui o código que estava aqui antes do fetch. Bacana?
Então aqui deve estar agora tudo funcionando, ó. Se eu recarregar, tá tudo funcionando aqui, ó. Bacana? Bom, então é isso, tá? Espero que você tenha gostado aí dessa parte aqui. Esse aqui é o último vídeo do projeto em si, tá? De desenvolvimento do projeto. No próximo vídeo a gente vai publicar esse projeto, hospedar ele em algum serviço em nuvem, tá bom? Então eu vou dar uma pesquisada ainda para ver qual que seria o serviço mais simples aí para hospedar esse projeto. Bacana? Então aqui a gente vê, né, ó, deixa eu fechar aqui, que agora ó, o index, né, o HTML ficou bem mais enxuto, né, que a gente separou aqui em arquivos, né, no style CSS, que está aqui, né, que tem 39 linhas, tá? E aqui também no script JS, que ficou aqui mais organizado. Bacana? E aqui a prévia, né, do projeto. Então acho que ficou bem parecido aqui, né, o estilo, tá? Bom, então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá.